Oh, tá lindo, preocupa não. Oh. Ô, bebês, então vamos lá. Queridos, estávamos no Mizanabim. Você entendeu que Mizanabim é aquela técnica narrativa na qual o autor coloca dentro da narrativa principal outra narrativa ou outras narrativas, e essa narrativa dentro da narrativa tem a intenção de causar uma intertextualidade, mas em um nível mais profundo, acredita-se que quando um autor coloca uma narrativa que não pertence exatamente aos personagens dentro da narrativa principal, ele tem a intenção de fazer um comentário sobre a narrativa principal através daquela narrativa que está ali dentro. Como é que é, Raul? O autor, no Mizanabim, tem a intenção, nessa versão mais profunda do Mizanabim, de fazer, ao colocar uma narrativa dentro da narrativa principal, ele tem a intenção de fazer um comentário dele, autor, sobre essa narrativa principal, usando essa narrativa dentro da narrativa. Como que isso acontece e o que isso significa em Dom Casmurro? Vamos lá. Olha só. Gente, em alguns momentos de Dom Casmurro, né, o narrador, autor, Bentinho, fala, ele vai fazer umas digressões intelectuais, vai falar sobre algumas obras, vai falar sobre Shakespeare. E nessa dele falar sobre Shakespeare, ele fala que era um cara que, inclusive, um autor que usou demais o Mizanabim, ele usava muito narrativa dentro da narrativa, né? É, e o Bentinho vai mencionar por umas 3 ou 4 vezes na narrativa de Dom Casmurro, ele vai mencionar Otelo de Shakespeare. O que conta a narrativa de Otelo de Shakespeare? Conta a história de um general chamado Otelo, um homem já mais experiente, já um pouco mais velho, certo? Herói de guerra, herói de batalhas, um homem extremamente respeitado, né? Considerado praticamente que invencível, né? Militarmente falando. E esse Otelo, ele se apaixona por uma jovem, bem mais jovem que ele, né? Ele deve estar chegando ali nos seus 50 anos, quase, 40 e tantos, e ela tem por volta de seus 20, 20 e poucos. E ele se apaixona por essa moça, essa Desdémona, né? Desdémona, filha do senador Brabâncio, que apesar de admirar o Otelo, né, por seu trabalho como general e tudo mais, mas acha que aquela relação é absurda, pela diferença de idade, né? Mas também por uma outra questão. Otelo, gente, ele é mouro, ele é descendente de mouros. Os mouros, eles vieram ali da Península Arábica, principalmente do norte da África, né, e invadiram a Península Ibérica durante várias vezes ao longo da história, né, durante a Idade Média, principalmente, certo? E os mouros têm a pele mais escura. Então, na verdade, o Shakespeare estaria nessa rejeição do Brabâncio em relação ao relacionamento da filha Desdémona com o Otelo. Ele estaria fazendo um comentário, inclusive, sobre racismo aqui, certo? E o Otelo, apesar de ser um homem muito seguro de si, um homem que sabe o valor que tem, né? Ele, né, nessa relação com Desdémona, ele vai se sentir mais fragilizado, exatamente porque ele é muito mais velho, exatamente porque ela é uma moça da elite de Veneza, né? E ele é, na verdade, um militar mouro, né? Então, ele fica nessa situação em que ele a ama, mas, ao mesmo tempo, nele, que nunca é frágil para nada, a relação com ela o deixa mais frágil.
Até porque parece que Desdémona é uma mulher muito forte. Quando Brabâncio ameaça Otelo para que ele deixe a Desdémona em paz, a Desdémona, né, sai em defesa da relação dela com Otelo e fala para o pai que ela escolheu Otelo e não que ele a escolheu. Então, e que se ele não quiser problemas com ela, Desdémona, se pai não quiser problemas, que é melhor o pai aceitar que ela, Desdémona, ama Otelo e que Otelo a ama. Então, Desdémona se mostra uma mulher muito forte para a época em que as mulheres, obviamente, estavam sujeitas às vontades de seus pais e, obviamente, de seus maridos, certo? Mas ela vai brigar por seu amor e isso vai tornar, né, Otelo não só mais apaixonado, como também ingrato a Desdémona. Então, a fragilidade de Otelo reside nesse amor, né, que ele tem por Desdémona. E Otelo tem vários subalternos dele, né, várias pessoas que estão sempre com ele nas batalhas, nas operações militares, entre eles esse que se considera assim o grande braço direito dele, que é o Iago. Iago, gente, é provavelmente o ser humano mais desprezível que já pisou na Terra. Existem alguns outros, inclusive atualmente, mas, né, o Iago é realmente muito desprezível. Mas um cara desprezível, assim, a princípio você não entende o tanto que ele é desprezível, porque ele tem toda uma adoração, né? É quase que um amor platônico, né? É quase que um amor platônico. Ah, peraí, ó, tá falando que essa história do Otelo é mencionada em Noite na Taverna também para comparar com o capitão do navio. Sim, 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 sim. Muito bem, muito bem. Vai lá. Então, o que acontece? O Otelo, ele tem esse cara, que é o Iago, que é tipo o imediato dele, tipo assim, né, o braço direito. E o Iago tem um amor platônico pelo Otelo, uma admiração assim absoluta, certo? Sabe aquela pessoa que adora a outra e fica assim, o tempo todo tentando assim, será que um dia ele vai me notar? Será que ele vai notar o tanto que eu gosto, sabe? É quase que uma paixão que ele nutre pelo Otelo. E vai haver uma missão, certo? E nessa missão vai estar Otelo, vai estar Iago, vão estar outros militares e inclusive um jovem militar chamado Rodrigo. Não, chamado Cássio, né? Chamado Cássio. E um outro chamado Rodrigo também. E após essa missão, o Otelo, né? Eles vão sair vitoriosos dessa missão, e o Otelo vai então condecorar aqueles que foram os mais importantes durante aquela missão. E o Iago esperava, né, que obviamente por uma questão natural, pela fidelidade dele, pelo tempo que ele estava ali ao lado de Otelo, ele esperava que ele fosse promovido e condecorado. E, no entanto, quem vai ser promovido e condecorado vai ser o jovem Cássio, certo? Pela bravura em campo, pela capacidade estratégica. Isso vai ser uma faca no coração de Iago. Iago vai fingir que não está chateado, porque, na verdade, a partir daquele momento, ele quer ter Otelo por perto, dentro daquela perspectiva de mantenha seus inimigos perto de você. E, a partir de então, o grande objetivo de Iago, que antes era o de agradar Otelo e de ser aprovado, de ter uma atitude de aprovação, de aceitação, né, de elogio por parte do Otelo, e isso acabou nele não sendo, né, promovido. Então, a partir daquele momento, fingindo que está tudo bem, Iago se mantém próximo ao Otelo para destruí-lo. E ele sabe, ele sabia, eu não vou chamar o Otelo para um duelo. Ele é o melhor que existe com as armas, né? Ele vai me matar. Então eu tenho que pegar no único ponto fraco que ele tem. O único ponto fraco é Desdémona. Então Iago começa a criar uma terrível trama para que Otelo comece a acreditar que Desdémona estava traindo ele, Otelo, com o jovem Cássio, o jovem que foi condecorado. Ele vai fazer, gente, o Iago vai fazer 1000 coisas. O Iago vai mandar uma carta, um recado, né, para Desdémona,
como se fosse o Cássio, marcando um encontro, falando que era um assunto urgente sobre Otelo, certo? Iago é um gênio do mal, é verdade. Ele é um gênio, é um gênio, exatamente. É, é. É. Infelizmente, nem todo mundo usa a inteligência para o bem, né? Mas, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa coisa, mandar esse recado, e vai mandar para o Cássio uma mensagem dizendo que é a Desdémona que precisa se encontrar urgente com ele sobre o Otelo. E então ele vai promover um encontro praticamente público entre Cássio e Desdémona. Um encontro que vai ser testemunhado por outras pessoas, uma mulher casada, né, que está se encontrando com um jovem que é subalterno ao marido dessa moça. E essa e outras coisas começam a acontecer, né? E vai ter um outro subalterno lá, e esse é cupincha do Iago, que é o Rodrigo. E esse Rodrigo vai dar um jeito também de criar inferno, certo? No final das contas, vai acontecer, né? O Otelo vai ficar sabendo por meio do Rodrigo desse encontro, né? O Rodrigo vai falar como quem não queria nada, né? Não sabia que Desdémona era tão amiga de Cássio. Os vi, né, na praça pública, não sei das quantas, tá lá aí. O Otelo achou aquilo muito estranho, né? Então vão se acumulando coisas que vão fazer com que o Otelo comece a ficar desconfiado. Até porque, no fundo, ele tinha essa insegurança. Cássio era um rapaz jovem e bonito, muito mais compatível em termos, né, de idade do que ele. Né? E era um jovem brilhante que tinha um futuro pela frente, assim como ela, Desdémona, tinha. Então isso começa a envenenar Otelo. E a gota d'água... Gustavo, eu não vou responder isso agora. É por aí, tá? Você mandou no privado aí, mas tem tudo a ver, tá certo? Tem tudo a ver. Então, o que acontece? O, o Otelo, né, no auge da situação, um lenço que foi dado pelo Otelo para a Desdémona, um lenço que havia pertencido à mãe do Otelo, esse lenço vai sumir, certo? Esse lenço vai sumir. E vai sumir por quê? Porque a mulher do Iago, que trabalhava para Desdémona e para o Otelo, vai roubar esse lenço. E esse lenço vai supostamente cair nos pertences de Cássio. E essa ideia, essa fofoca, vai cair no ouvido do Otelo, que Cássio estava com o lenço que Otelo tinha dado para Desdémona, lenço esse que havia pertencido à mãe do próprio Otelo. Tomado por um ódio e pelo ciúme cego, ele chega em casa e pede para que Desdémona encontre o lenço que ele deu para ela e que pertenceu à mãe dele. Desdémona já anda meio assustada com os rompantes de ciúme de Otelo. Ela vai procurar o lenço e não encontra. E aí o Otelo não se segura, né? E fala que ela sabe muito bem e que está com o amante dela e não sei o quê. E Otelo, num acesso de ciúme, vai matar Desdémona. Certo? Aí vem tragédia para todo lado. Morre a menina, morre esqueci o nome da mulher do Iago, né? Morre povo tudo. Tragédia shakespeariana, né? Mas então, gente, 3 ou 4 momentos na narrativa, você vai ter Otelo sendo colocado em meio à narrativa de Dom Casmurro. Gente, o que é que o Machado de Assis, ou talvez até o próprio Bentinho está colocando para a gente? Otelo é uma peça sobre adultério, é uma peça sobre ciúme. Otelo é uma peça sobre traição, mas não a traição do adultério, a traição de um homem que vai ser envenenado por informações falsas a acreditar na traição da mulher. Gente, aí você imagina o seguinte, isso é colocado várias vezes dentro de Dom Casmurro. O que esse Mizanabim está dizendo? Está dizendo que o Machado de Assis,
por trás dessa suposta narrativa sobre uma dúvida, ele está afirmando que é muito provável que as dúvidas ou que a certeza de Bentinho em relação ao adultério é mentirosa. Mentirosa, como eram as acusações a Desdémona. Mentirosa, como eram todas as supostas evidências contra Desdémona. E para piorar a situação, Bentinho o tempo todo dizia que ele era influenciável. Bentinho o tempo todo dizia que ele era fraco, que ele era, né, manipulável e aquela coisa toda. Ou seja, o pior inimigo de Bentinho é ele mesmo. Bento Santiago é santo, é Bento, mas é seu próprio Iago. Ele próprio se envenena com a sua insegurança para acreditar que Capitu tenha o traído. O próprio Bento Santiago vai ser o Iago de sua própria história. E se a gente chegar nessa conclusão, baseada na teoria do Mizanabim, Machado está nos dizendo: Capitu não traiu. Doido, né? Passada, caraca! Bom! Mind blowing! Louco demais, né, gente? Sensacional! Caralho, yes! Alguém colocou aqui, se existe um triângulo amoroso, a terceira parte do triângulo é ele mesmo, é o Iago dentro dele, né? E todas as suas inseguranças. É verdade. Gente, beleza? Isso é apenas uma teoria, mas olha que baita teoria. Olha que sensacional. Por isso que eu falo, gente, Machado de Assis, ele é diferente do resto. Machado de Assis é diferente do resto, sabe? O cara realmente é fora de série, ele é fora da órbita, ele é fora da sua época. Não tem como, sabe? O cara é... Nossa Senhora, tá certo? Beleza? Depois vocês estudam um pouquinho mais. O materialzinho do Mizanabim, aquele que eu passei na primeira aula, vai estar... Já até coloquei junto com a primeira aula, tá bom? Aí você dá uma olhadinha lá de novo para ver o que significa. Machado de Assis é um gênio, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Então tá, queridos. Tá. Aí onde que entra, né, o nosso querido Missa do Galo, né, dentro dessa configuração? Algumas pessoas dizem, alguns especialistas até, dizem que o seguinte, que Missa do Galo é a introdução. É como se fosse o prefácio de Dom Casmurro. Como assim, Raul? Em Missa do Galo, gente, né, o conto que você com certeza já leu, espero, né, você tem uma situação muito interessante. Uma situação em que as coisas que acontecem só acontecem a partir da sugestão. Você leu só faz 2 anos. Acontece a partir da sugestão do que pode ter acontecido ou que poderia ter acontecido. Então perceba, né? Essa é a base da narrativa de Dom Casmurro. O que pode ter acontecido ou poderia ter acontecido. Os fatos em si são super nebulosos, né? E no caso de Missa do Galo, os fatos em si praticamente não existem. Tudo fica basicamente o quê? Sugerido. E a figura feminina, completamente ambígua, a figura feminina que você não sabe o que esperar dela, né? A chamada mulher machadiana, essa figura ela vai aparecer de forma muito contundente na construção da personagem Conceição do conto Missa do Galo. Gente, basicamente, o conto vai contar uma narrativa que acontece na noite de Natal, no Rio de Janeiro,
certo? O jovem Nogueira, que na época é o próprio Nogueira que conta a história, né? Mas ele conta isso em flashback. E aí ele conta a história quando ele tinha 17 anos de idade e ele saiu do interior do Rio de Janeiro para passar o Natal. Ele estava algum tempo, na verdade, morando no Rio de Janeiro, na casa de um amigo de negócios da família, certo? E nessa casa moravam esse dono da casa, certo? A esposa, a Conceição, né? Essa era a esposa do segundo casamento dele. Ela era uma mulher mais jovem, por volta de seus 30 anos, ele já é um cara mais velho, certo? E ele, né, desposando, então, em segundas núpcias, essa mulher chamada Conceição, certo? A Conceição também morava junto na casa, uma coisa que era muito típica, né? A mãe da Conceição, certo? A sogra do cara que eu esqueci o nome agora, né? E dois escravos, né? Escravos caseiros, né? E o Nogueira, que é esse jovem de 17 anos, filho de sócios de negócios do dono da casa, vai passar uma temporada ali. E naquele Natal ele está lá. E ele quis continuar ali durante o Natal, não voltou para a sua família, porque ele queria vir à Missa do Galo. Missa do Galo é aquela missa que tem à meia-noite, né? Geralmente o Papa celebra essa Missa do Galo, e também era muito costumeiro você ter essa missa da meia-noite nas cidades, né? Hoje não é tão comum, mas ainda tem uma ou outra Missa do Galo, certo? Então ele queria ver a Missa do Galo na capital, né? Ele queria ver a Missa do Galo, que devia ser muito mais bonita, né? Muito maior, muito mais glamurosa do que do interior. Então, ele está ali para isso. E ele tinha ficado de ir com um vizinho, certo? E ele tinha ficado, então, de bater. Peraí, tem uma pergunta. O fato de que frequentemente relações com uma diferença de idade entre os parceiros bem marcante serem arruinadas ou pelo menos passarem algum perrengue faz parte da moral burguesa? Na verdade, gente, porque era muito comum essa coisa da mulher mais jovem casar com um homem mais velho, né? De certa forma, na verdade, isso faz o realismo ele olha para essa questão de forma mais crítica. Então, não é nem que faça parte o casamento de pessoas, de homens mais velhos com mulheres mais jovens, era uma coisa típica da sociedade burguesa da época, certo? Então, tipo assim, o homem pode ser mais velho, a mulher tem que ser nova, cheirosa, novinha, durinha, gostosinha, certo? O homem não precisa. O homem pode ser mais velho, mas o que se precisa no marido é que ele sustente a mulher e dê para ela conforto e tudo mais. Então, bem típico de sociedade burguesa machista, né? Os realistas, eles vão, né, questionar isso. Nesse caso, particularmente, você tem um velho, né, um cara mais velho, que, né, desposa uma mulher mais jovem, que aparentemente não tem muito ninguém para cuidar dela, tanto que a mãe mora de favor na casa, certo? Então, ela vai ter que se subjugar às condições, né, de viver aquele casamento, né? Então, tá. Nogueira, então, aos 17 anos, vai passar o Natal e a noite de Natal ali no Periquito, né? Na casa desse cara. E aí, o que acontece? Chegando por volta de mais tarde um pouco, né? Antes das 10 e tal, no final da tarde, começo da noite, o homem, então, vai sair. E aí, ele fala que vai ao teatro. A sogra dá uma bufada, certo? E a Conceição fica ali na dela, tal, não sei o quê. E aí o Nogueira, né, fala, vai ao teatro? Gostaria tanto de ir, nunca fui ao teatro. E aí o homem finge que não ouviu direito a indireta que ele estava dando e saiu. Ele sabendo a verdade, o Nogueira foi saber, coitado, que esse teatro era uma coisa que ele fazia uma vez por semana, né? Como assim? Na verdade, esse cara tinha uma outra família, uma outra mulher, e uma vez por semana ele dormia na casa dessa outra mulher, dessa outra família, certo? E falava que ele ia para o teatro, né? Obviamente que essa é uma desculpa esfarrapada, que ninguém dorme no teatro, mas era apenas para não ter que falar às claras que ele tinha uma amante, certo?
E, né, Conceição vai ser aquela mulher resignada. Nogueira vai achar que ela é muito passiva, né? Que ela até achava que não era errado para o marido ter amantes. Olha só a condição feminina, certo? É, e aí você vai ter essa situação. Quando deu 10 e pouco, 10 e meia mais ou menos, a casa já tinha ficado completamente vazia, né? Só que como ele ia para a missa do Galo, então ele ficou ali na sala, né, lendo e tudo mais, quando de repente ele vê uma silhueta chegando pelo corredor. Essa silhueta, né, de mulher, ele percebe que é Conceição. E é interessante porque ele tinha visto Conceição, nunca tinha visto Conceição no meio da noite, né, naquela situação só os dois. Ele sempre viu Conceição que não era nem feia, nem bonita, era uma, como ele vai dizer, uma mulher benigna e que aceitava as questões do casamento com resignação e passividade. E de repente aparece ela com uma camisola e um roupão, certo? Que parecia uma mulher simpática, como diz, né? Como ele vai dizer. É, a, e de repente é uma outra, é uma aparição aquilo que vem ali na sala, né? Naquela sala na penumbra, apenas com os lampiões e as velas acesas, e aquela figura ali, né? Quase fantasmagórica surgindo no meio da sala escura em que ele estava né, ali esperando para poder ir buscar o vizinho para a missa do Galo. E ali, gente, vai se travar um diálogo em que Nogueira, que até então via na Conceição apenas uma mulher esposa, né, recatada, passiva e simpática do anfitrião que o acolhia, pelos gestos, pela posição das mãos, né, pela maneira como ela passava próximo aos móveis, tocando os objetos de decoração, ele vai sentir naquela mulher uma outra coisa completamente diferente. Havia ali naquela penumbra uma mulher que não era passiva, uma mulher que não era resignada à sua condição. Havia ali uma mulher sedutora, que, no entanto, não o seduzia de forma direta. E isso a tornava mais sedutora ainda. O jeito dela olhar, o jeito dela sentar, o jeito como ela tocava, né, o ombro, passando a mão levemente para arrumar a camisola. Tudo isso passa a hipnotizar o Nogueira enquanto ele está ali conversando com ela na penumbra. Certo? Então, gente, nossa senhora, se você não leu ainda, pelo amor de Deus, leia a Missa do Galo, porque é, para mim, o conto mais bem escrito da história do planeta Terra. Certo? E você vai ter esse jogo de sedução, e aí ela começa a perguntar se ele havia acordado, né, ele começa a perguntar se ele a havia acordado, ela falou que não, que ela só perdeu o sono do nada, né? E que aí ela resolveu se levantar. Então, ela vai, né? E ele está lendo Os Três Mosqueteiros, e aí eles começam a conversar sobre literatura, e se ela gosta de romances, se ele gosta de romances, e tal, e sobre arte. E isso, gente, vai criando. Eu gosto de pegar essa referência Animal Planet. Sabe aquelas najas que levantam para dar o bote e que fica hipnotizando a presa, o ratinho, assim, sabe? Ela fica aqui, o ratinho fica assim, né? Aí ela fica aqui, o ratinho fica assim, né? Pronto para dar o bote, né? Ele fica incapacitado, coitado, o ratinho, né? É o Nogueira diante da Conceição. Conceição, se quisesse ali, nossa, tinha feito o que bem entendesse aquele rapaz. Tanto que ele perde completamente a hora. Ele não vê a hora passar, né? Quando ele vê, o amigo dele, o vizinho, está batendo na janela falando missa do galo, porque ele havia esquecido completamente, encantado, hipnotizado que ele estava por aquela mulher que definitivamente não era aquela
submissa, passiva, né, resignada que ele via todos os dias. Ali estava outra mulher. E aí, né, ela vai então embora se deitar, e aí o narrador, que é o próprio Nogueira, diz que ele não conseguiu prestar atenção na missa do galo. Ele ficava pensando o tempo todo em Conceição. E aí, no dia seguinte, ele acorda, ainda sob o impacto da noite anterior, né, e volta a vê-la no café da manhã, benigna, submissa, simpática, como sempre ele havia visto nos outros dias. Não deu muito tempo, ele acabou voltando para casa, e aí ele teve notícia, né, no ano seguinte, que o cara lá, o dono da casa, havia morrido, né, e que Conceição havia, né, depois de viúva, se casado com o escrevente, né, do marido dela, do falecido marido. Um homem bem mais jovem do que o ex-marido. O que fica claro aqui, gente? O que fica claro é que a mulher, ela vai atender a essas convenções que determinam o papel social dela porque ela quer. Porque, na verdade, a mulher, ela tem muito mais armas, ela é muito mais complexa, ela tem muito mais ferramentas que o homem. E ela é muito mais inteligente. E ela pode utilizar dessas armas quando ela quiser, caso queira. Conceição mostra naquela noite que ela, apesar de casada e mais velha, poderia facilmente seduzir um jovem de 17 anos. Mas ela não tinha interesse em fazer isso. Não, pelo menos, de praticar isso. Por quê? Porque ela sabia que ela precisava do dinheiro, das facilidades daquele casamento, já que as mulheres não tinham trabalho, as mulheres não tinham como se sustentar, e ela morava, ela e a mãe, junto com esse marido escroto dela, certo? Mas ela sabe que existe um mundo interior. As mulheres machadianas têm um mundo interior, gente, que é muito mais complexo e que torna essas personagens tão absolutamente fascinantes, né? Daí vem a semente para a complexidade e a ambiguidade de Capitu em Dom Casmurro, certo? Dessa figura, né, que vai ser capaz de tudo, mas que, atendo-se ao seu papel de boa esposa, vai manter-se submissa e calada em relação ao adultério do marido, certo? Mas o que Machado sugere é que, querendo, a mulher pode se dispor de ferramentas as quais e de armas às quais o homem não teria nenhuma condição de não se sujeitar e de não sucumbir, certo? É muito difícil falar de Machado, gente, porque ele é gênio, como alguém aí já falou, né? A literatura do Machado, ela é um outro patamar. Olha como que você imagina o seguinte, né? O narrador fala que aquela foi uma das noites mais importantes da vida dele. Uma noite em que, na prática, nada aconteceu. Ele, hoje, homem maduro, se lembra daquele momento como uma das noites mais significativas, mais importantes de sua vida. E, no entanto, nada aconteceu na prática, né? Olha a narrativa psicológica, olha o aprofundamento e a complexidade das personagens, que vai ser típica do realismo, mas que vai ser particularmente genial na obra de Machado de Assis. Beleza? Ai, Raul. Raul, você fala com entusiasmo do Machado, parece que você gosta dele. Não! Gosto não! Você gosta não, bobagem. Bobagem, tanto que eu gosto dele. Você ama ele, sim, eu sou apaixonado. Apaixonado. É o que eu falei, não sei se eu cheguei a falar aqui. Eu falei, no Sul eu falei. Mas ele é meu top 3, assim, sabe? Eu não sei quem são, eu sei que Dostoiévski tá lá, provavelmente Charles Dickens,
e Machado. Acho que são esses três. Os três da minha vida. Zé. Meu crush supremo, colocaram aí. É. Intelectualmente, provavelmente sim. Beleza, meus queridos? Bom, vocês foram colocando algumas perguntas, eu fui tentando responder, mas alguém quer colocar mais. Alguém perguntou aqui: um homem mais novo se relacionar com uma mulher mais velha, meio que vai contra a moral burguesa? Mais ou menos, porque na verdade o problema não é nem se a mulher é mais velha, o problema é se a mulher é casada, né? Agora, porque o homem pode fazer o que ele bem entender, certo? Claro que as pessoas olham com um pouco de, assim, pé atrás a mulher que vai se interessar ou se relacionar com um homem mais jovem. A ideia é que o homem, por ser o provedor, por ser o chefe de família, seja mais maduro, certo? Mas não existe, como ao homem tudo cabe, né? Então não existe muito essa reprovação ao homem. Mas a mulher existe um pouco, certo? Existe um pouco. Tá certo? Mas o caso aqui não era nem essa questão. O caso aqui é como que a mulher, né, independente dela ser mais velha, como ela é capaz, como ela é complexa, como ela é sedutora, e ela só não joga todas essas armas porque ela não quer ou por conveniência. Tá certo? Meninos, na semana que vem nós trabalharemos com. Então você fica esperto aí. Semana que vem, pai contra mãe, conto de escola e a cartomante. Tá? Então na semana que vem, pai contra mãe, conto de escola e a cartomante. Leiam para que na segunda-feira a gente possa fazer a análise, tá bom? Pai contra mãe, conto de escola e a cartomante. A cartomante é muito legal também, tá certo? Tem uma última pergunta aqui, deixa eu responder. O adultério feminino era apenas na literatura ou realmente havia na prática? Gente, adultério sempre houve na vida inteira, né? Só que para a mulher sempre foi mais complicado pela sociedade ser machista. O adultério feminino ele era, né, condenado pela sociedade, enquanto que o adultério masculino era visto com uma certa reprovação, mas não era condenado, certo? Então, quer dizer, as mulheres que ousavam trair os seus maridos, elas estavam condenadas socialmente, né? Elas estavam condenadas. E vai ser em cima disso que você vai ter a discussão do realismo, né? Que hipocrisia dessa sociedade, né? Para o adultério masculino faz-se uma certa condescendência e para o adultério feminino existe a condenação absoluta. Que sociedade hipócrita é essa? Faz parte das críticas da sociedade burguesa, tá? O enredo de A Cartomante inspirou Dom Casmurro ou vice-versa? A Cartomante é uma história fantástica. Tá, sobre a Cartomante a gente fala na semana que vem. Tá certo? Aí eu vou fazer essa relação aí. Se ela existir, eu vou falar na semana que vem. Tá bom? Queridos, deixa eu ir, porque deu a minha hora. Semana que vem coloco o boné. Você quer que eu coloque o boné ou o chapéu de macaco? O boné. Boné é sem graça. Então tá, vou botar o boné, só que na versão Raul, virado para trás. Aquele chapéu de cowboy. Então, eu tô dando ideia. Raspa a cabeça nunca. Você já viu minha orelha, meu filho? Tá louco? Coloca o chapéu de macaco por cima do boné. Meu Deus do céu, vocês são criativos, hein? Meninos, abre o microfone para dar tchau para mim aí. Tchau. Tchau, meus queridos. Beijo pra vocês, boa semana. Estamos de volta. Pai contra mãe, conto de escola, a cartomante, para a próxima aula. Tchau, tchau.